Muito boa tarde, Rafa. Boa tarde, Andresa. O plenário, eu entrei lá agora há pouco, já estava começando a encher bastante, líderes partidários ali, bastante gente da esquerda, principalmente, já que a votação começa pela cassação do deputado Glauber Braga. Então, eles estão fazendo discursos nesse momento agora, lá dentro, e eles estão debatendo uma questão que é essencial, Andresa. O que você normalmente me pergunta, né, se a votação vai ser presencial, se vai ser virtual. Hoje, a presidência da Câmara dos Deputados autorizou a votação virtual e a presença também virtual. Então, os deputados podem registrar a presença de suas casas, fazer a votação de maneira virtual, e era justamente o que estava sendo debatido agora pelos deputados lá dentro, porque os deputados, principalmente os aliados do deputado Glauber Braga, estão questionando essa possibilidade, querem que haja que haja uma mudança nessa decisão, né? Que não seja mais a votação virtual e que eles precisem estar aqui presencialmente por conta da gravidade da matéria. Contextualizando também um pouco mais para vocês de como estava o clima por aqui, o plenário da Câmara dos Deputados ficou fechado até o momento do início da sessão. Jornalistas, inclusive, questionaram isso à presidência da Câmara dos Deputados, já que o clima aqui ainda era bastante tenso em razão do que aconteceu ontem, no momento em que tanto o deputado Glauber Braga, outros deputados foram agredidos e também jornalistas profissionais de imprensa foram agredidos. Então, a situação aqui é essa. Também em relação ao processo, essa sessão que acontece hoje, eu conversei com a líder do PSOL aqui na Câmara dos Deputados, a Thalira Petroni, e ela falou o seguinte: que o que eles querem eles queriam justamente tentar adiar esse processo, vão apresentar obstrução, questão de ordem, também tentar negociar uma possível punição mais branda, já que eles não concordam com a cassação do deputado e eles acreditam que o que está acontecendo agora é uma falsa equivalência entre o caso da deputada Carla Zambelli e também do deputado Glauber Braga, já que ela é uma deputada da direita, vai ser cassada, o deputado Glauber Braga seria cassado para passar essa impressão de que a Câmara dos Deputados está sendo isenta, imparcial. E eu ouvi isso também de outros deputados da esquerda, não só do PSOL, os aliados diretos de Glauber Braga, outras pessoas também têm essa sensação aqui. E o clima é dessa tensão, deputados aliados do Glauber Braga também de outros partidos vão apoiar essas questões de ordem, tanto questão de ordem quanto obstrução, para tentar adiar um pouco essa sessão, essa discussão. E o clima por aqui é esse, Andresa e Rafa. Camila, tem alguma possibilidade deles conseguirem êxito nessa proposta de tentar uma pena menor? Ou o clima mesmo é de cassação? E eu queria que você explicasse como é essa votação. Ela é secreta, né? Exatamente, Andresa. Não é os deputados são identificados. Aqui a gente tem várias votações, né? Tem votações simbólicas em que os deputados não fica registrado qual o posicionamento de cada deputado. Tem votações nominais em que os deputados têm o registro do seu voto de forma explícita, de forma transparente, para que a população saiba como votaram. E nesse caso de cassação é uma votação secreta, então não se fica sabendo como cada um votou. E aí, em relação à punição, em relação à cassação, o clima é sim de cassação. O próprio PSOL entendia isso desde ontem, de que não havia clima para outro tipo de punição para Glauber Braga, que dificilmente eles conseguiriam reverter essa situação, de que ele deveria ser cassado, iria ser cassado de fato, embora não concordem, né, com essa decisão. Então, o clima por aqui é esse, e o que a líder e seus aliados também têm feito é conversar com cada um dos deputados, fazer esse trabalho como eles a corpo, para tentar convencer os deputados de dar outro tipo de punição para Glauber que não seja a cassação do seu mandato. Camila, não vai ser o primeiro deputado cassado nessa legislatura, né? A gente também teve outros parlamentares. Você lembra a listinha? Isso, a gente tem agora essa lista. Hoje, especificamente, tem a deputada Carla Zambelli para ser cassada por conta de um processo judicial. Lembrando para quem nos assiste, são questões diferentes. A questão do Glauber Braga foi por conta de uma agressão a uma pessoa que aconteceu aqui na Câmara dos Deputados, na saída, numa entrada, enfim, da Câmara dos Deputados. Em relação a Carla Zambelli, ela foi condenada no Supremo Tribunal Federal e agora corre o risco de perder o seu mandato. Também tem outros deputados. O deputado
Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, já excedeu o número de faltas, então ele corre o risco, certamente será cassado. O próprio presidente da Câmara dos Deputados falou isso aqui, que ele já excedeu, que é uma situação irreversível, e esse processo está sendo tratado direto na Secretaria-Geral, na mesa diretora da Câmara dos Deputados, já que não é um processo que precisa ser deliberado pelos deputados federais. E por Alexandre Ramagem também por conta que corre o risco de perder o seu mandato, também por conta de uma condenação judicial, uma condenação no Supremo Tribunal Federal por conta da trama golpista e que deve ter o seu processo analisado também nesta semana. Vamos lembrar que o Eduardo Bolsonaro, o caso dele também foi analisado pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e foi rejeitado, né, Camila? Então, por isso que ele vai ser agora, né, cassado pela quantidade de faltas, o que o Rafa já lembrou bem aqui pra gente, que isso não implica em perda dos direitos políticos. Então o Eduardo Bolsonaro poderia voltar para o Brasil e disputar as próximas eleições, se assim for, né, da sua vontade, porque ele não perderia esse direito. Ele pode perder pelos processos que correm na justiça, mas por conta de perda de mandato, isso é preservado, que não é o que ocorre, né, tanto com a Zambelli quanto com o Glauber Braga, e também o que deve ocorrer com o Ramagem. Tem clima para caçar o Ramagem? Porque o Ramagem não é um deputado que a Câmara não goste, né? Ele tem uma boa entrada aí com seus pares, né, Camila? Exatamente, Andresa. Existe uma boa entrada, mas aqui o clima é de bastante incerteza em relação a tudo isso. O próprio PL foi pego de surpresa. O deputado Sóstenes Cavalcante disse que foi pego de surpresa com essa decisão de Hugo Malta de já pautar as cassações dessa maneira, logo agora. Eles não tiveram tanto tempo para articular. Então, existe um movimento aqui dentro da Câmara dos Deputados. A gente viu no próprio caso da Carla Zambelli, que o relator lá na CCJ emitiu um parecer com sua cassação, falando que o processo dela no Supremo Tribunal Federal foi um processo no qual houve uma perseguição judicial, porque Alexandre de Moraes seria tanto o julgador quanto vítima, no caso de Carla Zambelli, de invasão do sistema do CNJ. Então existe também um clima assim aqui de proteção aos deputados federais. Uma coisa que eu ouvi, Andresa, principalmente da esquerda aqui, da bancada governista aqui na Câmara dos Deputados, era que esse movimento de proteger deputados, principalmente nesses casos, tanto de Carla Zambelli e outros deputados, não tem a ver diretamente com o que aconteceu com eles, porque os deputados não concordam exatamente com o que aconteceu, não concordam com a condenação deles, mas que seria um processo, um movimento dos deputados tentarem se proteger nesse momento inicial, porque em momento posterior, no futuro, caso houvesse algum problema relativo a emendas parlamentares, eles já teriam argumentos e já teriam precedentes para se protegerem dessa maneira. Então, é um entendimento que a base governista, a esquerda tem aqui dentro, e que eles acham que a Câmara dos Deputados, alguns deputados têm dobrado a aposta nessa situação com o Supremo Tribunal Federal em ações futuras, principalmente porque ano que vem é ano de eleição, né? Tá certo, Camila. Obrigada pela sua participação e bom trabalho aí para você.